Bom, meu nome é Maicon, tenho 32 anos, sou do signo de Virgem, nasci na cidade de Três Rios, porém eu passei uma boa parte, praticamente toda a minha convivência foi na cidade onde eu nasci, aonde eu cresci, aonde eu evoluí como ser humano, onde eu aprendi muita coisa, que é na cidade de Comendador e Gasparian. Uma cidadezinha pequena do município do estado do Rio de Janeiro, onde eu me orgulho muito pela evolução que essa cidade está tendo. Eu fico muito feliz pela a produtividade que o prefeito está trazendo e por isso que ele tem esse legado de três vezes nessa cidade. Eu me orgulho muito de ter passado uma boa parte da minha infância, da minha história lá. A minha infância é uma infância muito singular. Eu procuro dizer que é muito singular. Porque maior parte do tempo, eu dedicava a cuidar do meu irmão. Depois veio os gêmeos. E eu procurei o máximo possível, nas horas vagas, estudar e cuidar de mim e poder brincar. Gostava muito de brincar de pique-esconde, de queimada, com os meus primos, com as minhas primas, com as pessoas, com os amigos próximos. Era muito legal, sabe? O pouco tempo que eu tinha para poder brincar. Mas o que eu gostava mesmo era da responsabilidade que eu tinha desde cedo. Porque minha mãe saía para trabalhar, meu pai trabalhava num caminhão, né? Ele era auxiliar de viagem numa empresa lá. Então ele viajava e chegava em casa nos finais de semana. Minha mãe trabalhava numa empresa de carne, um frigorífico. E então, tipo assim, eu ficava cuidando da casa. A única coisa que me fez sofrer bastante é porque se eu tivesse aproveitado mais a minha infância, a minha juventude, sabe? Eu poderia ter aproveitado mais, ter vivido mais essa parte, porque eu me dediquei tanto a cuidar de casa, a cuidar dos meus irmãos, e acabei esquecendo um pouco de mim. Essa parte da minha infância foi um pouco apagada, esquecido, sabe? Mas eu agradeço também porque foi aonde eu evoluí, aonde eu cresci como ser humano, onde eu sou o que eu sou hoje, sempre lutando, correndo e buscando conquistar o meu. Hoje eu moro aqui na cidade de Juiz de Fora, tem 14 anos que eu moro aqui e eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa cidade maravilhosa, onde que me acolheu e aonde que me reconstruiu em ser essa pessoa que vocês estão vendo aqui com vocês. Bom, confesso pra vocês que agora eu vou tocar numa parte que me machucou muito, que ao longo do tempo da vida eu fui aprendendo a fechar essas feridas. Confesso que mexer nessa parte, tocar nessa parte me dói muito. E pra muitos pode parecer que eu tô aqui me vitimizando, pode parecer que eu tô aqui tentando ganhar visibilidade, mas eu tô aqui para poder contar a minha história. E isso faz parte da minha história. Infelizmente faz parte da minha história. Como eu disse para vocês, eu tenho 14 anos que eu moro aqui em Juiz de Fora. Meu primeiro emprego, estava muito feliz, porque foi aonde eu lancei a minha fé. Foi na porta de um supermercado que eu falei que ali seria meu primeiro emprego, ali seria onde eu ia conquistar muitas coisas. E graças a Deus foi meu primeiro emprego e eu conquistei muitas coisas assim. Mas ao longo da vida, por uma situação que aconteceu dentro desse supermercado, eu sofri racismo. Ali eu pude entender de fato o que é sentir na pele o racismo. Eu simplesmente cheguei para uma cliente que estava ali fazendo as suas compras, eu estava ali trabalhando como operador de caixa
Aí tinha vários caixas, eu cheguei pra essa senhora e falei com ela, senhora, os caixas estão vazios à frente, aqui vai demorar um pouco porque eu tô com outro cliente aqui e o cartão dele tá com problema. Se a senhora quiser passar no outro caixa, não tem problema nenhum. Ela foi, simplesmente pegou as coisinhas dela, foi pro outro caixa, eu simplesmente achei que tava tudo certo. E de repente ela chegou e começou a partir para ofensa, quase agressão, sabe? E eu nunca tinha passado por aquilo, sabe? E ainda mais você sofrer por uma pessoa negra. O que me doeu mais foi isso. Desculpa. É, me machucou, me marcou muito aquilo, porque me tocou muito na minha ferida. Porque eu já sofro muitas coisas, sabe? Porque eu carrego na minha pele muitas bandeiras. E pra mim aquilo foi muito complicado, foi muito difícil. Eu. Ela me ofendeu, me chamou de macaco, me chamou dessa raça, me chamou de coisas muito pesadas, sabe? Que me machucou, que me marcou, aonde me fez desistir daquele projeto, das coisas que eu tinha, sabe? Dos meus sonhos. E não parou por aí. Eu peguei, pedi demissão, sabe? Por isso que eu saí dessa empresa. Porque o pior foi você não ter tido a assistência que precisava ter. Simplesmente uma fiscal de caixa chegou para mim, viu a situação, o que estava acontecendo, ela presenciou, tanto que eu fui defendido pelos clientes que estavam na fila esperando para ser atendido. Todos os clientes que estavam ali naquele momento olhou para mim e falou que não era para mim poder deixar passar em branco, que era para me denunciar, para chamar a polícia, queriam chamar a polícia, só que eu estava tão constrangido porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa e porque também, talvez pelo fato de eu ter vindo de uma cidade pequena, sabe, onde todo mundo conhece todo mundo e lidar com essa situação assim repetindo de repente, sabe, me tocou, me machucou muito. Então eu preferi sair do caixa, pegar minhas coisas e pedir demissão. Mas não parou por aí. Eu fui entendendo que existe vários tipos de racismo. Hoje eu sei que tem vários tipos de racismo. Para muitas pessoas que não passam essa situação, né, que não tem uma situação parecida ou que não passou por essa situação, acha que é uma coisa de gente que está se vitimizando. Pode achar que eu estou me vitimizando. Eu não preciso disso. Graças a Deus eu não preciso disso. Eu estou contando de fato a minha história, eu estou contando de fato o que aconteceu comigo e não foi só uma vez. Esse foi um racismo que eu sofri individualmente. Mas a partir daí eu comecei a sofrer e a entender, por causa da minha idade, eu comecei a entender sobre o racismo estrutural. Eu entendi que o racismo ele não está somente quando uma pessoa te atinge diretamente. Ele está nos olhares, ele está nos gestos, ele está nas ações. E todas as vezes quando eu saía para procurar emprego, até hoje acontece isso, recorrente agora, no último tempo aqui agora, eu fui numa empresa fazer uma entrevista de emprego, me falaram que eu fui muito bem na entrevista, que eu me expresso e falo muito bem. E eu sou um tipo de pessoa que eu tô igual aqui com vocês, é como se vocês estivessem aqui na minha frente. Eu gosto de conversar olho no olho, porque o que passa pra mim, a verdade, é quando a gente fala olho no olho. Então, tipo, eu sofri nas entrevistas racismo, que tinha pessoas ali, não foi só racismo, também um pouco da homofobia, enfim. Mas é coisa que me marcou bastante. E aí o último emprego que eu tive foi num hotel, o qual eu fiquei ali me dedicando durante bons longos meses.
E eu passei por uma situação parecida, sabe? Eu trabalhava como faxineiro, não tenho vergonha, porque toda profissão onde você ganha um dinheiro dignamente, você é digno, sabe? Não tenho vergonha. Mas eu passava por certos tipos de humilhações, de bater prancheta na minha cara, sabe? De pegar a prancheta e bater na mesa, de gritar comigo na frente do hóspede, de jogar coisas de materiais de limpeza no chão e fazer com que eu pegue e limpe tudo aquilo de novo. Tudo isso eu passei, tudo isso eu sofri. Fiquei 4 meses me dedicando a essa empresa, pra no final elas simplesmente pegar e me mandar embora, sabe? Isso me machucou bastante. Porque o máximo que eles puderam sugar de mim, eles me sugaram. O máximo que eles puderam fazer de mim, eles fizeram. E isso me marcou e me machucou muito. Porque a ponto de eu sair do hotel desmaiado e parar no hospital e acordar no hospital tomando tarja preta, sabe? Pra mim ali foi a gota, entende? Enfim, e hoje eu sofro racismo estrutural que eu percebo nas entrevistas que eu faço. Fora um pouco da homofobia, porque igual eu falo com vocês, eu carrego não só uma bandeira, eu carrego várias marcas aqui nos meus ombros, vários fardos aqui nos meus ombros. Mas a vida que segue, né? A gente tem que seguir a vida e tentando, buscando cada vez mais. Um outro racismo também que eu sofri também, que me marcou bastante, foi numa discussão de família aqui com a família do Bruno, né? Uma parte da família dele por parte da mãe dele, que me fizeram racismo também, sabe? Fizeram racismo comigo, me chamaram de macaco também, me atingiram. Eu acho que discussão familiar a gente sempre vai ter, mas acho que a base, o respeito a gente tem que ter. E isso me machucou também bastante, sabe? Me feriu muito, novamente tocou numa ferida minha, entendeu? A gente entende que no calor da emoção, no calor da briga e tal, a gente perde às vezes a cabeça, mas eu acho que quando você tenta atingir uma outra pessoa, falando da cor ou falando da sua sexualidade, eu acho que é de um nível tão baixo e que eu acho que a gente tem que respeitar, sabe? Saber respeitar e entender também os dois lados. E então, pra mim também marcou e mexeu muito comigo, sabe? E uma coisa que são marcas que eu vou carregar comigo, sabe? Eram feridas, mas que hoje se tornaram marcas, mas que eu sei que, graças a Deus, se tornaram marcas, e que se hoje eu sou essa pessoa resistente, foi graças a tudo isso que eu já vivi na minha vida. Bom, homofobia é uma marca, é uma bandeira também que eu carrego, vou carregar pela minha vida inteira, até o dia que Deus me levar. Eu sofri homofobia quando criança, de ser chamado de boiora, de ser chamado de viadinho na escola, até mesmo para as pessoas que eu achava que eram meus amigos, para as pessoas que eu achava que eu tinha um afeto muito grande, mas era mais da minha parte do que dessas pessoas, sabe? E hoje eu entendi esses processos, sabe? Passei também homofobia com a minha família, com a família do Bruno. É uma coisa assim que vai estar marcado pra mim também para sempre, mas hoje não me afeta tanto porque eu sou uma pessoa resistente, eu resisti a tudo isso e hoje eu sou uma pessoa muito forte para qualquer tipo
de situação. Uma coisa que me marcou muito nessa parte da homofobia foi quando eu falei pra minha família, principalmente pra minha parte da minha família, entendeu? Nessa parte da aceitação foi um pouco mais elevada no nível, né, um pouco mais abaixo de homofobia com a questão da família do Bruno, mas eu sofri muito mais com a minha família, porque o meu irmão, por ignorância, junto com a esposa dele da época, que fez com que eu me afastasse do meu sobrinho. Fiquei 2 anos afastado do meu sobrinho. Vocês entendem que é ficar 2 anos, você ficar sem ter o contato com o seu sobrinho, sabe? Aquilo me marcou, me machucou, porque ele não queria que eu ficasse com o Bruno. Achava também que talvez aquilo poderia influenciar em alguma coisa, não somente ele, assim como também tem os meus parentes por conta da religião, né? Porque eles são evangélicos. Naquela época a ignorância falou um pouco mais alto, sabe? Mas foram coisas que me marcou. Uma vez eu vi uma tia minha fazendo uma oração, sabe, fervorosa e tal, nada contra. E eu cheguei na hora, aquilo me marcou muito, porque ela tava falando umas coisas muito pesadas. E me machucou muito, sabe? Uma vez também que me marcou muito foi quando levaram uma pastora até a mim para poder conversar comigo, para poder fazer tipo uma lavagem na minha cabeça, falar que é errado, que é errado, que é errado, que é errado. Coisas que quem é gay sabe o que eu tô falando, sabe? Só que mexeu muito comigo, sabe? Foi uma coisa que mexeu muito, bastante comigo, entendeu? Mas graças a Deus foi superado, graças a Deus hoje eu sou respeitado, graças a Deus eu tenho o meu lugar, o meu valor com a minha família, com a família do Bruno. Mas foram marcas que foram deixadas que não vão ser apagadas. Mas perdoei essas pessoas e estamos aí seguindo a vida. Hoje eu consigo transitar em todos os lugares. E uma coisa que eu quero falar para todos vocês que são héteros, para vocês que talvez vão passar por essas situações, para vocês gays, quero falar primeiro para as pessoas que são héteros. Respeito é a base de uma construção em tudo. Então respeite. Respeite quem é gay. Respeite. É uma coisa que você tem que ter o respeito, sabe? Para vocês que acham que é uma piada, fazer piadinha, xingamentos, ou até mesmo querer forçar que a pessoa, né, literalmente a expressão que eu acho muito errado, sair do armário. Vocês têm que entender que não é gosto, não é opção, é uma orientação. Eu não digo nem que é uma orientação, porque parece que é uma coisa que você está sendo orientado a fazer. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, porque eu tenho certeza daquilo que eu sou. Eu nasci assim. E isso com o tempo foi ficando mais resistente dentro de mim. Então, respeite. E você que está nessa geração, você que está aí ainda sem saber como que você vai contar para os seus pais, como você vai se abrir, sabe, para a sua família, eu quero dizer para você que é no seu tempo, não é no tempo que a sociedade coloca, não é pelas piadinhas que pessoas que vocês talvez consideram um afeto, uma amizade, não é você contando essa intimidade sua para alguém que você acha que vai saber te ouvir e te respeitar. É no seu tempo. Faça no seu tempo. Se respeite. Primeiramente, respeite a sua vontade. É o meu recado para vocês que estão aí querendo
se libertar desses espinhos, tá? Bom, eu desde pequeno eu sempre frequentei igreja evangélica. Ali eu tive muita aproximação com Deus. Eu ainda tenho aproximação com Deus. Eu não estou na igreja, mas eu acredito muito em Deus. Ele como meu primeiro amor. Eu respeito a religião de todas, né? Foi ali que eu tive as minhas intimidades e eu tenho até hoje as minhas intimidades com Deus. Eu converso muito com Deus em tudo que eu vou fazer na minha vida. A minha mãe sempre me levava na igreja, ela sempre buscava esse lado assim, sabe, da família na igreja. Eu agradeço muito isso a ela, entendeu? Só que quando eu cheguei na minha fase lá dos meus 14, 15 anos, onde eu estava também tentando entender, né, o meu lado sexual, e aquilo, sabe, não encaixava. Não que eu não possa frequentar a igreja evangélica, não que eu não possa estar numa igreja evangélica, mas só que por conta de muitas pessoas que estão nessas igrejas, que elas, né, por uma ignorância, né, tentam fazer com que a gente, nós que somos gays, pensar de uma outra forma, de uma outra maneira, ver como uma maneira pecaminosa e tal, entendeu? Eu não vou entrar nesse processo também, porque é uma coisa que vai me machucar bastante, entendeu? Como eu já falei na parte da homofobia, uma vez uma pastora foi na minha casa conversar comigo e fazer oração e não sei o que e tal, falar que era errado, que era impulsionar, querer colocar errado aquilo na minha cabeça, entendeu? Uma vez eu até cheguei a desabafar com um pastor, sabe? Só que esse pastor, eu sabia, sabe, no fundo, eu acho, gente, uma coisa que você tem que fazer na sua vida, gente, seguir a intuição. Siga a intuição das suas coisas, em tudo que você vai fazer. Primeiramente, você acredita em Deus e siga a sua intuição, que não dá erro, gente. Eu uma vez, por conta dessa pressão toda, como eu te falei, da sociedade, de pressão familiar, pressão das pessoas que são evangélicas da minha família, eu fui buscar esse pastor para ter uma conversa e passou longos anos, eu sabia, dentro de mim eu sabia, esse pastor foi flagrado fazendo coisas erradas, pecaminosas. Aí você entende? Enfim, é um processo que eu não quero entrar. Mas eu não frequento igreja evangélica, mas isso não significa que eu não tenho uma intimidade com Deus. Eu acho que intimidade com Deus, você pode ter intimidade com Deus aonde você estiver. Quando uma oração, quando você reza e busca a Deus com seu coração aberto, puro e sincero, você alcança lugares que você é uma intimidade sua, que você sabe, coisas que você não acredita que está acontecendo, sabe? E eu acredito muito nisso, que eu tenho assim a minha intimidade com Deus, tanto que eu tenho respostas às minhas coisas. Mas eu passei esse processo assim, sofrendo bastante, me doeu muito, sabe? Mas eu respeito essa religião, porque foi uma religião onde eu vivi muitos anos da minha vida. Eu cantava na igreja, eu orava muito na igreja, eu frequentava grupo de jovens, eu gostava muito de cantar, canto em casa hoje, mas eu gostava muito de cantar. Até hoje eu escuto louvores, apesar de eu não estar na religião, hoje eu estou numa outra religião, o qual eu fui muito bem acolhido, o qual eu aprendi sobre respeitar, sabe? Eu tinha uma ignorância por conta, né, dessas intolerâncias religiosas que acontecem. Eu aprendi a respeitar essa religião. Hoje eu consigo, eu tinha um preconceito com essa religião, e hoje eu vejo que essa religião não é nada diferente. Eu posso
dizer que essa religião, o qual eu estou, é uma religião que me respeita da maneira que eu sou, daquilo que eu sou, daquilo que eu represento, daquilo que eu tenho dentro de mim. Aonde tem uma palavra que eu guardei muito para mim, com uma pessoa que foi muito especial na minha vida, que eu vou levar para minha vida e carrego na minha vida sempre, que é a saudosa Gabriela Ferrer. Ela que foi a minha mentora, ela que foi a minha inspiração, e aonde eu carreguei essa frase e carrego até hoje em tudo que eu vou fazer na minha vida. Eu quero, eu posso e eu consigo. E é isso. Preparei o meu terreno, vim dizer por que eu venho transformar. Hoje eu sou uma pessoa blindado de resistência, sou negro, gay, 32 anos, bem resolvido, sem filtro, não mais ser afetado pela sociedade. Hoje respeito as minhas escolhas, os meus limites. Uma frase que me motiva: eu quero, eu posso, eu consigo. Tá todo mundo convidado pra ver a parada do orgulho de ser eu.